Rapaziada, vídeo novo começando aqui, então já deixa seu like, se inscreva no canal aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo. E também não esqueça aí de tá deixando um comentário relacionado ao vídeo. É isso, bora pro vídeo. A gente já criticou e xingou o Super Xandão por conta da Terra plana. vários betas que não aguentam. E eles ficam mais doidos ainda quando eles não conseguem rebater os meus argumentos. Eles ficam loucos e fala, e grita, e esperneia, e xinga, e fala que vai me matar. E, não é possível que ele faz isso. Foda, né, também. Ver um cara, pô, olha essa merda, cara. Ver um cara estilo Super Xandão assim, ó, falando com convicção de terra plana. Pô, toma. Pega esse, ó. Olha essa merda. Virei um personagem de filme de ação. Olha essa merda. Eu sou um personagem de filme de ação, caralho. O cara vê um cara denso assim, falando umas coisas, um antebraço. Não dá certo. Sempre vai ter retaliação. Cara, já pode me chamar pra fazer Jack Reacher, terceira temporada. Jack Reacher do Brasil. Vamos ver o que o Metaforando falou aqui da minha... Como que o estilo Super Xandão fez sucesso? Análise do estilo comunicativo. Vamos ver o que ele vai falar do estilo comunicativo do Super, hein? Minha comunicação é complicada, hein? Na comunicação Super, rapaz... Minha retórica, ela é dizimadora. Muita gente já se declarou extremamente fã do Super Xandão, mas a pergunta que a gente quer calar: como que o estilo comunicativo do Super Xandão fez ele literalmente atrair uma legião? Nossa, que frangão que eu era. Olha, cara de molecão tonto. E já era alfa, hein? Hoje em dia, olha isso, cara. Olha essa cara. Olha isso. Olha que diferença absurda. Eu passei por uma segunda puberdade, né? Fala sério, cara. Não é normal. O Super Xandão não é normal, cara. Tá mó cara de molecão, velho. Ô, para de fazer isso aí. Para! Fãs que inclusive reproduzem os jargões dele. Quer entender mais sobre comunicação e persuasão com o exemplo do Super Xandão? Faz um double biceps aí e vem pro vídeo. Eu já tô até vendo já o que vão falar. Tô até imaginando. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em... Vitão brabíssimo. Eu gostei, até hoje, todos os vídeos que ele fez de mim, eu gostei. O cara, ele fez várias análises bacanas aí a meu respeito. Eu gosto do Vitor, tá? O cara é gente boa. Mas se ele falar umas abobrinhas, ele vai escutar também, né? Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E no quadro de estilos comunicativos de hoje, o analisado da vez é o Super Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Como que o estilo do Super Xandão de se comunicar, muitas vezes polêmico, muitas vezes curioso, muitas vezes engraçado, foi capaz de atrair milhares e milhares de fãs? Será que aquele jeito que ele fala é propositalmente um personagem ou algo do gênero pra chamar a atenção? E se eu te falasse que na forma que o Super Xandão se comunica, vendo o estilo comunicativo dele, dá pra ver que ele é mais reflexivo do que reativo? Você acreditaria? Não, irmão, Xandão é impulsivo, intenso e radiante. E o principal? Olha a câmera que eu usava nessa época. Não, irmão, Xandão... Tá vendo como que você faz muito com pouco, cara? Isso aqui era época de ouro, rapaz. Isso aqui era época de ouro, tá? R$5. Isso aqui pra você... Olha, eu falo pra você. Xandão é impulsivo, intenso e radiante. E o principal? Quais ferramentas da comunicação do Super Xandão atraem milhares de fãs? Porque você pode olhar e até mesmo ficar incomodado com o jeito que ele fala. Ah, eles ficam. Tem muita gente que fica incomodada. Fala, como que esse cara pode ser grande e forte assim e falar desse jeito? Meu Deus, eu não consigo falar nada. Ou com as coisas que ele defende. Eu não gosto dele, ele podia morrer. De que ele argumenta, como por exemplo da Terra plana. O modelo de terra bola molhada giratória é altamente lucrativo pro sistema. Mas você não pode negar que o cara é um sucesso e atrai milhares de fãs por... Sou sucesso nada, cara. Que sucesso é meu saco também. Para com essas coisas de sucesso. Sucesso é você ganhar a sua salvação. Eu já falei já. Não vem com essas merdas de sucesso não. Ih, começa já a falar. Ai, é sucesso. Olha, sucesso porra nenhuma. Sucesso o quê? Vai se fuder. Xandão é Xandão, cara. Não tem esse bagulho. Fica querendo rotular os outros. Por isso que dá merda. Querendo massagear o ego dos outros. Por onde passa. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o estilo R$5 comunicativo de Super Fala, Xandão no episódio de hoje. Para você que não está familiarizado, Super Xandão, também conhecido pelo seu público como o último herói da Terra, é o apelido de um streamer com um público enorme. Literalmente milhares de pessoas o seguem.
e que ganhou grande notoriedade nos últimos anos. Além de falar sobre a necessidade de se exercitar e seguir uma mentalidade que não seja beta, Super Xandão também ficou conhecido por argumentar a favor da ideia da Terra plana. Essa questão do domo que você tava falando é interessante porque, assim, se realmente fossem, né, querer fazer o teste pra alguém chegar até o domo e medir a altura desse domo, o lugar mais fácil pra fazer isso seria na Antártida, né, porque lá é o final da Terra. E muita gente me pergunta, como que um cara desses conseguiu uma legião de centenas de milhares de fãs? Eu sempre respondo, é porque ele domina o estilo comunicativo dele. E o diferencial é que o Super Xandão se... Eu não consigo ver um vídeo desse, caralho, sem dar risada, mano. Que negócio esquisito, velho. Ver alguém falando do seu estilo... Na moral mesmo, velho, que bagulho... Que vergonha! Caramba! Coisa esquisita, os outros analisando seu jeito, mano. Que isso, cara? comunica da mesma forma até hoje. Ai, que filha da... Ele mantém uma coerência na comunicação dele desde o começo Ah, isso é verdade. até hoje. Se você assistir os vídeos mais atuais dele, vai perceber que existe essa coerência. Thanos pode. Não, mas a questão é que o Thanos, ele é burro. O cara que fez o filme dos Vingadores é extremamente imbecil. Então, tipo assim, ele é idiota. Ele é burro mesmo. E um dos argumentos que o Super Xandão mais bate é que você tem que ser uma pessoa com uma rotina saudável, se exercitar, estudar e não ficar apenas à toa vagabundeando. Vou fazer isso aqui na internet, ó. Só fazer E eu concordo 100% com o Super Xandão nisso, tanto que eu tenho a minha Tem uma rotina expressão regrada, superchat de tenho 5 meus reais. treinos diários, meus O estudos. pós-treino dia da Jota. Foi banana, whey protein, Cara, aveia cara e é batata foda. liquidificador. Olha a encenação dele. diários, treino esgrima medieval todo dia, e é por isso que eu Shampoo sempre dou açúcar, preferência para as R$32. camisas da Insider Xandão Store. pegue ali na Nesse alface caso aqui eu tô arte dos usando atornauta a na Tech lua. T-shirt da Insider Store. Já tem mais ou menos 2 anos que eu Olha, meteu-lhe aquela... Que pariu, uso hein? os produtos da Insider, tanto as camisetas Já no modelo mandou Tech T-shirt, aqui? quanto as camisetas no modelo Sport. Você já deve ter me visto tanto em podcast, Não, mas eu vou respeitar porque ele colocou uma boa... Ele criou ali um roteiro com uma introdução legal ali pra chegar até o marketing dele, vai. Até que foi bom. utilizando as roupas da Insider. Porque tem uns que é muito forçado, né, cara? Comunicação. Quando eu reconheço as estratégias e ferramentas comunicativas que eu tenho e uso elas de forma consciente para atrair a atenção do pessoal Quando o e também para Guilherme conseguir outros mandou benefícios. 5 reais. Por exemplo, se você conhece o seu estilo comunicativo, sabe ali se você é uma pessoa mais argumentativa ou uma pessoa mais emotiva, se você sabe utilizar isso da forma correta. Alguns benefícios, segundo o Robert Kitian, que é um dos principais autores e pesquisadores da área, dominar o seu estilo comunicativo te capacita a criar conexões de forma muito mais rápida. Eu consigo me conectar com as pessoas muito mais facilmente, porque eu já sei quais ferramentas funcionam na minha comunicação. Eu não vou tentar falar de uma outra forma, copiando alguém, porque eu sei que não vai dar certo e eu sei que vai ser meio incoerente com a forma que eu acredito. O segundo benefício é que Paulo ajuda Matos, a atrair superchat em pessoas com o R$2. mesmo interesse Fala que você sobre tem, de forma Aristóteles muito mais para fácil. me ter Você uma consegue reflexão. filtrar, por exemplo, no caso de um influencer, dominar o estilo comunicativo dele, utilizar as palavras-chave corretas, utilizar os sinais corretos na comunicação, vai atrair pessoas que vão se interessar pela mesma coisa que ele. Se você é um influencer, fica muito mais fácil quando você atrai só pessoas que gostam daquilo que você gosta, para conseguir persuadir eles, por exemplo, para comprar um produto seu ou para interagir com algo que você acredite. E o terceiro benefício é que quando você domina o seu estilo comunicativo, fica muito mais fácil de persuadir as outras pessoas. Afinal de contas, você Luiz fica Felipe mais mandou 5 autoconfiante reais. e tem mais O certeza que você daquilo que acha? tá falando também. Beleza, então como vai funcionar essa análise do Super Xandão? Nós pegamos aqui alguns trechos de vários momentos diferentes, em podcasts, em lives que o Super Xandão participou, para poder ter ali um material dele em diferentes contextos, em diferentes momentos. Brabo, porque o vamos estilo ver. comunicativo fica mais perceptível quando você tem vários momentos da pessoa em várias situações diferentes. Vamos ver Para isso. entendermos qual é o estilo comunicativo do Super Xandão, precisamos então pegar esses momentos que ele interagiu verbalmente e não verbalmente, de forma espontânea, e observando isso, nós vamos entender quais as preferências comunicativas dele, ou seja, Preferência comunicativa. Cara, eu tô empolgado. Eu quero ver o que vai ser dessa vez, cara. Puta merda. Isso aqui tá interessante, esse vídeo. às vezes Eu quero só ver o que vai vir. Quero só ver. ele se comunica A bomba. publicamente, quais são os traços que se repetem com mais frequência. E esses traços que repetem com mais frequência são chamados de componentes comunicativos. Quando a gente tem ali o combo de componentes comunicativos, esse combo é o estilo comunicativo de determinada pessoa. Não significa que seja uma regra, a pessoa só se comunica assim. Ela nunca vai se comunicar de uma outra forma. Não, ela pode se comunicar de várias formas diferentes. Claro que dependendo do contexto ela vai se comunicar de forma diferente.
Mas o estilo comunicativo diz respeito à maioria, ou seja, a maior parte, a frequência, aquilo que ocorre com maior frequência na comunicação pública da pessoa. Então bora analisar o Super Xandão. Primeira coisa da nossa análise aqui é definir qual é o núcleo da comunicação do Super Xandão. Basicamente, o nosso núcleo comunicativo diz respeito à proporção, ou seja, a distribuição entre o componente interpessoal e o componente intrapessoal. Você pode ser mais interpessoal ou mais intrapessoal, e vice-versa. E no caso do Super Xandão fica bem fácil presumir que o núcleo de comunicação dele é bem equilibrado, porém com uma leve dominância do lado interpessoal, ou seja, aquele lado mais voltado para fora, para expressar suas ideias de forma até mais enérgica. Porém, em Eu explodi. contrapartida, ele também tem o componente intrapessoal dele de forma moderada, que é por sua vez o componente mais voltado para a reflexão, que está associado à construção do raciocínio por meio da reflexão, em vez de apenas uma opinião reativa sem refletir primeiro. Pelo menos é isso que podemos dizer com base no material disponível nas redes sociais nos últimos anos, onde vemos Super Xandão sempre sendo bem comunicativo e fazendo questão de falar o que pensa, mas sempre deixando claro que ele procura Não tô entendendo nada, você vai ter muita dificuldade mesmo, tá? Você é complicado, cara. O QI BR 80 pontos, tá? estudar Você tá na média. e refletir sobre aquilo que ele fala, em vez de falar de forma meramente reativa. Um exemplo de alguém que difere do Super Xandão, ou seja, tem um componente muito mais intrapessoal, mais voltado para dentro, É o Ryuji. é o meu amigo Gabriel Pato. O Gabriel Pato, para quem não conhece, é um dos maiores hacker éticos do Brasil. É muito comum quando ele vai em podcasts ou entrevistas, ele demonstrar o raciocínio dele antes de chegar na opinião. Se chegar na live do Ryuji, ele tá lá assim, ó. E o Drevezão lá. Parecendo um psicopata sedento por sangue. Ou seja, na resposta final. Ele vai desenhando o raciocínio Brincadeira, viu, Ryuji? dele até chegar Mas é verdade, né? na resposta final. E frequentemente ele chega com uma resposta imutável. Ele coloca a opinião dele ali como se fosse uma opinião pronta. Significa que ele já Nando refletiu 7 sobre mandou ela 5 antes. reais. Então eu falo, usa o antivírus, beleza, usa, é super recomendável usar, mas não se sinta 100% seguro com isso. Eles sempre vão colocar aquela tela lá, você está blindado, 100% seguro. Não haja como se você estivesse, tá? É, realmente esse tipo de comunicação não tem nada a ver com a do Super, não, né? Tá muito pra dentro isso aí. Continue tendo Credo? cautela e tudo mais. E isso seria o exemplo de uma pessoa muito mais intrapessoal do que moderada, como é o caso ali do Super Xandão. Tem o inter e tem o intra também. Ainda segundo a metodologia de estilos comunicativos, pessoas com um componente interpessoal um pouco mais forte, mas com uma leve presença do intrapessoal, em seu núcleo comunicativo geralmente demonstram esses traços de comunicação. Preferem conversar sobre uma situação mesmo quando discordam de alguém, em vez de simplesmente guardar aquele pensamento. Isso fica, por exemplo, evidente quando ele está em alguma entrevista e alguém discorda dele, né, do Super Xandão, na maioria dos casos sobre a Terra plana. Ao invés dele simplesmente guardar, né, a opinião dele ou a discordância dele, não. Ele coloca pra fora a opinião e fala o que ele pensa sobre o assunto. Tem como tocar esse domo, tipo... Chegar ao domo? É. Sim, tem como fazer, só que daí é aquela questão, né? O lugar mais fácil de ser realizado esse teste, se alguém estivesse preocupado em realizar esse teste, seria na Antártida. Lembrando que eu não estou entrando no mérito de falar da Terra plana nesse vídeo, hein, galera? Falando aqui de comunicação. Um outro traço também é que pessoas assim geralmente falam de forma bem enérgica e muitas vezes até emocionada. Porém, pesquisam e elaboram seus argumentos antes de expressá-los publicamente. Já que entende tanto do globo, desmente a Terra plana, ponto a ponto. Se você quer ir lá e você quer refutar alguma coisa, você refuta. Ponto a ponto, é simples. Uma frase muito frequente do Super Xandão quando ele vai reagir a alguma coisa é: Mas você já leu alguma coisa? Você já estudou? Hã? Já pesquisou? o que pode significar pra gente Não é tão frequente isso daí assim. Não é tão frequente assim. Experiências. É frequente? É frequente isso aí? Não, é meio frequente. Não, meio frequente. É. Meio frequente eu concordo. Não é tão frequente assim, não. Xandão mandou 5 reais. Totalmente frequente. Vocês estão exagerando um pouco, hein? gente que independente Mas tá certo, caralho. Lógico que tá certo, irmão. É o Super. O que que tá errado? Errado. Você tá maluco? Tá certo. Lógico que tá Arthur certo. mandou Sou eu. 5 reais. Independente de qual seja o assunto de interesse dele, ele pesquisa assim, bastante antes de falar o que ele acha. E por fim, um outro traço Super não erra. Se errou foi tentando acertar. Ryuji, só teve uma vez que eu tava errado.
No dia que eu pensei que eu tava errado. De pessoas com mais presença do componente interpessoal do que intrapessoal é que elas até dão espaço para outras pessoas. Infelizmente é assim que acontece. Vocês dão risada, né? Não tenho culpa. Eu não tenho culpa disso. Em uma argumentação. Mas frequentemente elas já vêm com uma ideia pronta, pois já refletiram bastante e até mesmo ficam mais enérgicas quando são muito contrariadas em uma argumentação. O dia que ele botando o vídeo, eu caceta do mouse na cara dele. Ele mandou 5 reais. Xandão, te desafio a fazer o teste de ti ao vivo. Eu caceta do mouse na cara dele, assim, ó, contornando a cara dele e falando. Num react, quando o Super Xandão tá vendo alguém discordar dele, inclusive quando ele fez um react meu, né? Eu e o Alberto discordando dele lá no Flow. O do Albertão foi mitológico. O Alberto, ele falou pouco, mas falou muita bosta aquele dia, hein? O Albertão, eu fiquei impressionado. Ele começa mais calmo, vai dando risada. Chamaram o Alberto, que era... O que ele era? Um psicólogo? O que ele era, o Alberto, lá? Nem lembro o que era, sei lá. Até que ele vai ficando puto. Cê, Alberto, Vitor, vamos estudar. E vai passando o tempo, o cara vai ficando só um pouco mais revoltado. Quando o assunto é terra plana, por favor, o Vitor e Alberto vão estudar, cara, sobre o modelo da terra plana. Mas isso aí é verdade. Falaram um monte de groselha lá. Os caras ficam falando de terra plana, não sabe nada do básico do modelo. Você não tem que concordar com a terra plana, mas se você vai falar contra a terra plana ou sobre a terra plana, você tem que entender do modelo. Isso não existe, irmão. Isso serve pra qualquer coisa na vida. Então o núcleo comunicativo do Super Xandão... Os caras não sabem o básico do... É só um modelo. Os caras não sabem nada, ficam lá falando e tirando onda. Isso é feio. Tem que ir lá e tem que falar, ué. O cara sabe, o cara vai falar do assunto. Pesquisa, eu sei, ó. Sim, assim, assim, tal. Fala certo, ué. Tem uma presença maior do interpessoal, mais voltado pra fora, porém, ele tem sim uma presença moderada do intrapessoal, que significa a reflexão, o estudo, né? Ou seja, aquilo que é mais voltado pra dentro. Uma vez que a gente entendeu o núcleo da comunicação dele, agora a gente tem que ver quais componentes estão ao redor, ou seja, quais outros traços. Então o núcleo da minha comunicação, segundo o Vitão do Metaforando, é equilibrado. Joelco de Pato mandou 5 É mais voltado pro interpessoal, mas é um pouco equilibrado. Traços são mais marcantes na comunicação do Super Xandão. E sim, nós temos ali outros 5 componentes que podem estar presentes ao redor do núcleo comunicativo. E o primeiro deles, que é muito forte, é muito presente na comunicação do Super Xandão, é o componente linguístico. O componente linguístico é um componente... Mano, eu não aguento me ver, velho. Ai, cara. Cara, olha, eu acho que eu sou muito abençoado mesmo, porque eu olho pra mim na tela assim, eu tenho um orgulho do que eu tô vendo, que eu chego a dar risada, cara. Eu dou risada. Olha que, cara, que coisa foda, velho. Que porra é essa, cara? Associado à importância das Puta palavras que e da pariu. argumentação. Olha esse dia aqui que eu tava falando. Ai, caramba, velho. Puta que pariu. Olha a diferença, cara. Né? Olha a presença, cara, do Xandão. Aí olha lá que eu tô falando. Puta merda, hein? Quando eu falei do rap de anime, que é um lixo. E todo mundo ficou ansiosinho. Ficaram perdidos da vida só porque o Xandão falou que acha um lixo. Ai, meu Deus, ele falou isso. Ele não gosta do rap do Itachi. Deem uma bela de uma pegada no meu saco. Bando de crianças. São para resolver situações, em vez de apenas resolver racionalmente ou emocionalmente. Alguém que se comunica muito utilizando o componente linguístico geralmente pensa e conceitualiza suas ideias em palavras, como se a pessoa estivesse explicando, falando sobre algo ou conversando sozinho. São pessoas que gostam. Isso daqui que ele tá falando é verdade. E eu falo bastante sozinho, inclusive. E não é porque eu quero. Quando eu me vejo, eu já tô falando já. Eu tô lá batendo meu rango, virado pra parede, assim, olhando pra parede branca, comendo. E aí eu tô conversando comigo mesmo, assim, ó. Tô conversando comigo mesmo. De verdade, cara. De verdade. E eu faço isso direto. Eu falo sozinho direto. Direto. Posso estar dirigindo, posso estar treinando, posso estar no... vocês entenderam. Gostam de estruturar bem o que vão falar, em vez de sair falando. Eu tenho muita coisa pra pensar e falar, entendeu? Pra colocar pra estruturar. E aí eu preciso conversar comigo mesmo. Quem melhor do que eu mesmo pra entender o que eu tô falando? Não tem outra pessoa. Tem que conversar comigo mesmo. Vou conversar com vocês? Que jeito que eu converso com vocês? Vocês não entendem nada. Não existe isso. Tá?
pelos cotovelos e geralmente se incomodam muito com argumentos que são apresentados sem estrutura ou sem uma descrição precisa. Por exemplo, quando uma pessoa acaba dando uma argumentação muito vaga e não definindo exatamente o que ela quer dizer. Em vários momentos é possível observar o Super Xandão ficando incomodado com uma ou outra palavra que determinada pessoa fala, como se aquela palavra não tivesse significado correto naquela linha argumentativa. Isso aí me incomoda mesmo. Isso daí me incomoda, tá? Se tem uma coisa que eu prezo é pela retórica bem construída. Eu não gosto dessa merda de ficar falando um monte de coisa banal, sem sentido. E principalmente gente que quer pagar de inteligente e usa uma palavra querendo pagar de sábio e a palavra significa o contrário. E ela só usa porque a palavra é bonitinha e diferente. Vai se fuder, tá? Não gosto dessas coisas de sofista. Ou fala o que sabe ou não fala. Ou sabe qual que é a palavra pra usar ou não usa. Direito dele, só que ele falou um monte de groselha, um monte de abobrinha, desmereceu nosso trabalho, falou um monte de bosta lá e nosso público não gostou. Mas eu vou... Mais engraçado é alguém que espera que eu falo as coisas esperando que o público da pessoa goste do que eu falo. Eu quero que vocês se danem. Você não entende o que é uma opinião? Será que é tão difícil hoje em dia para uma pessoa entender o que é uma opinião? Aqui, no caso, nem vale a pena discutir sobre isso, porque isso aí já foi discutido lá no passado, isso daí já morreu. Mas tô usando isso como gancho pra fazer uma reflexão aqui. Se você dá a sua opinião, acabou. Você não pode fazer isso aí. Você tem que falar aquilo que vai agradar aquele grupinho. Vai se lascar todo mundo. É opinião, cada um com a sua. Eu nunca vou distorcer a minha opinião pra te agradar. E eu não falo as coisas porque eu quero ganhar o público de alguém aqui. Ah, eu quero falar isso porque aí o público dele vai vir. Eu quero que vocês fiquem longe de mim. Não tô aqui pra ficar fazendo essas coisas, irmão. Não tô aqui pra ficar agradando os outros. Ah, é público. Agora eu vou ser amigo disso aqui, eu vou falar bem desse aqui porque eu quero o público. Vai se lascar! Puta merda, por que a gente tá vivendo numa era onde o cara é visto como quase um bandido por dar sua opinião? Nunca falei. Desmerecer o trabalho é mentira. Eu nunca falei que vocês exerciam um trabalho ruim. Eu não gosto da música. Vocês querem trabalhar fazendo essas músicas? Tem um monte de gente que trabalha aí fazendo música de funk. Quero que se foda, mas o funk é um lixo. É 190. Mesma coisa que alguém chegar e falar assim: eu não gosto do Xandão porque eu acho ele um idiota, as coisas que ele fala eu não gosto, eu acho que ele dá a ver. Perfeito! E daí? É um direito que a pessoa tem. Também é possível ver ele rebatendo argumentos utilizando as próprias palavras das pessoas como ponto de partida para tecer os seus argumentos contra elas. É, isso é coisa de gente muito inteligente, né? Então, perceba, o cara usa a palavra, o que eu faço? Eu falo, é aqui, ó. É aqui que esse babaca pisou na casca de banana. Ele pisou, agora ele vai se fuder. Ele vai ser nocauteado, ele vai. Claro que eu vou fazer isso. Evidenciando o peso que as palavras e a estrutura da mensagem têm pra ele. Um comentário do Super Xandão é super irrelevante e não porque ele é um... É irrelevante, mas os caras estão fazendo o maior carnaval em cima disso daí, né? Geralmente pessoas com componente linguístico mais arrojado não Isso porque era irrelevante, imagina quando é relevante, hein? Nossa senhora. Temem um debate, por mais difícil que ele seja, e também não temem expor as suas discordâncias, independente de contra quem eles estejam argumentando. Eles não costumam guardar o que pensam para si. Em vários vídeos dele, boa parte, eu diria, Super Xandão assiste conteúdos de pessoas ofendendo ele, ou até mesmo tecendo opiniões extremamente negativas e contrárias às dele. Porque no final pra mim isso tudo é engraçado. É divertido pra mim isso daí. Porque, sério, é tanta groselha. Pelo menos vira entretenimento, né? 190 de QI de novo. Até daquilo que é negativo eu transformo em positivo e transformo em entretenimento. Isso demonstra pouco incômodo e não hesita em rebater parte por parte o que alguém disse, independentemente de quem seja. Se for alguém muito mais famoso que ele, ou alguém que esteja apenas lhe ofendendo gratuitamente, ele participa do debate, em vez de evitar comentar sobre o assunto. Não é o rei dos betas, porque quando eu zoei ele, eu sabia que ele ia ficar inseguro. Mas que nem conhecia esse maluco. Fiquei conhecendo essa porra por causa da molecada da live, mandaram um vídeo seu lá, eu consegui assistir 15 segundos. Uma vez que você abriu a boca, foi o suficiente pra eu sair do vídeo. Tanta vergonha alheia. Dá licença, porra, tá maluco, cara. Mas e você? Seus traços comunicativos são parecidos com o do Super Xandão? Você se identificou em algo que eu falei aqui hoje? Vocês se identificaram? Comigo? Hã?
Vocês se identificam com o Super? Ô, louco. Achei que ia ser uma chuva de não, mas tá sendo uma chuva de sim. Você quer dominar mais a sua comunicação e o seu estilo comunicativo, você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando. Clicando no botãozinho inscrever-se aqui agora, você precisa também curtir e compartilhar esse vídeo, que você me ajuda pra caramba. Dito isso, bora continuar pra análise. Um outro componente fortemente presente na comunicação do Super Xandão é o Ô, componente louco, eu não sou inscrito no canal dele? sinestético, que é Sinestético. associado à emoção, sensação, falar sobre aquilo que você se emociona, ter diversos sentimentos sobre os seus pontos de vista, em vez de apenas argumentos e fatos. O componente sinestético também se mostra na comunicação do Xandão, pois esse componente está fortemente associado ao comportamento não verbal. Pessoas que apresentam esse componente geralmente utilizam muito a linguagem gestual, vocal e facial para transmitir as suas ideias e também transmitir as emoções do que eles sentem sobre aquilo que estão falando. Em suma, são pessoas que têm uma expressividade corporal e não verbal muito grande quando estão se comunicando. Pessoas com esse componente geralmente se expressam bastante de forma não verbal. É muito comum uma pessoa assim usar muitos gestos para expressar os seus pontos de vista. O cara, ele não fez nem expressão, ó. O Felipe Franco tá pufando, ó. Agachou, encostou no corpo. Isso o Super Xandão faz bastante. O Super Xandão também usa de várias alterações vocais para enfatizar os seus pontos de vista, aumentando o volume vocal e até mesmo a tonalidade da sua voz para enfatizar algo que ele quer afirmar. Acha, mano, um cara... Você acha que o vovô Maromba ia erguer 100 quilos? Mano, esse nega é tudo louco, cara. É a mesma história do chouriço da NASA. E também usa de expressões faciais até meio exageradas, em diversos momentos, para enfatizar o que pensa. Você vai entender por que o ser humano foi feito pra ser trouxa, cara. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Além da expressividade, ele sempre realça o que ele acha das pessoas pela postura delas, pela comunicação não verbal delas. Ai, caramba, esse vídeo é muito bom, cara. Em vários vídeos ele determina se alguém tem mais confiança ou não naquilo que fala pela postura não verbal da pessoa, evidenciando o quanto que ele presta atenção no canal sinestético. Tudo bem pra você, então? Tá tudo bem. Olha lá, cara, ela quer todo o corpo dele, a feição do rosto, tudo fala. Diz o não, tudo. Ela diz não. Ela fala que tá tudo bem. Ah, mas que merda é essa, cara? E como o componente associado ao emocional, em alguns vídeos nós podemos ver também o Super Xandão tendo ali pequenos rompantes emocionais quando está comentando alguma situação. Isso fica perceptível pelo aumento vocal dele e por outras alterações fisiológicas, como por exemplo a ruborização do tom de pele e as expressões faciais. Pra fora, pegou a mão da mulher. Cara, que isso, velho? Que porra de mudança! Caralho! Que merda é essa? Um outro componente forte também na comunicação do Super Forte. Componente forte. Xandão é o visual espacial. Geralmente pessoas com esse componente são capazes de visualizar cenas. Qual que é o nome disso aí? Visual espacial. Geralmente pessoas com esse componente são capazes de visualizar cenas, imagens, símbolos e similares enquanto falam, pensam, interagem, leem ou até mesmo enquanto escrevem. É como se enquanto elas falassem, passassem várias imagens em sua cabeça sobre o que estão argumentando. Rapaz, até que... Tá acertando umas coisas. Isso até mesmo facilita para elas entender a própria linha argumentativa. Inclusive, pessoas com o componente visual espacial mais arrojado têm muito mais facilidade de entender algo se a explicação vier acompanhada de imagens em vez de apenas palavras ou sons. É muito comum que pessoas assim, ao se comunicar, criem histórias ou usem metáforas justamente para ilustrar visualmente melhor os seus pontos de vista, em vez de apenas levantar números ou fatos ou simplesmente esbravejar berrando. Super Xandão em diversos vídeos louco, isso daí podia ter evitado, né? Pelo amor de Deus. Conta certas historinhas ou até mesmo descreve alguma situação de forma bem visual para ilustrar melhor o que ele está falando. Eu vou pegar e vou comprar 100 quilos de cocaína e vou me projetar para consumir isso em 5 anos. Vai ser só um pouquinho, com equilíbrio. Ô, louco, mas aí, ó, os caras vão fazer... Ô, louco, velho. Com equilíbrio não tem problema. Não é verdade? Rapaz, capaz de nego achar que eu tô falando de verdade mesmo. Tem nego que... Sabe que tem burro pra tudo, né? Verdade. Tudo é equilíbrio, não é?
Não existe uma coisa que te faz bem ou que te faz mal. Não existe isso. É o equilíbrio. Né? Então equilíbrio, pô, que isso, velho? Bater ali uma asinha no dia, umas duas só, ele mandou R$5. não vai acontecer nada. Você é especial. Aí passa na minha 3 vida, semanas. Xandão. E O cara também ajuda no tá enfraquecendo o psicológico pessoas. dele. Essas informações hoje eu tô... podem parecer bobas, mas se colocarmos na eu prova, ia sair com uma tudo irá menina, fazer eu sentido. não vai mais dar certo. Eu tô triste, eu vou bater 5 hoje. E é assim mesmo que esses lazarentos faz. Mas só hoje, só. Amanhã eu volto pra 2. Olha só como dá super certo isso. E por fim, um componente que tem sim presença Super marcada certo, né? na Ah, comunicação beleza. do Super Xandão é o componente Em 2030 vão usar isso contra você, Xandão. Esse é o problema, né? auditivo, que é um componente muito mais associado à percepção, tanto do contexto da situação, como também uma percepção emocional da situação, por meio do som, por meio do ritmo, do tom e do volume. Em geral, pessoas que têm ali uma presença do componente auditivo marcada, são pessoas que prestam muita atenção naquilo que está sendo falado, mas não apenas nas palavras, mas sim como as palavras estão sendo faladas. Puxa vida! Oi, gente, boa noite. O que o Metaforando tá falando aqui é real, tá? Você tá mandando bem aqui. Desculpa atrapalhar. O cara dá umas frouxadas na voz ainda por cima, olha isso. Oi, gente. Ai, que frouxada feia na voz. Que porra de oi. Então você é esquizofrênico. Matheus, mas aí tem um grande problema nisso que você tá falando. Eu poderia ser sim o esquizofrênico, só que meu QI é alto. Logo eu acabo sendo gênio. Essa é a grande questão. Você que tem o QI dentro da média dos padrões BR, se você tivesse a capacidade intelectual que eu tenho, assim, você acabaria esquizofrênico. Porque seu QI não acompanha. Daí fodeu pra você. Eu, como eu tenho QI, Eu vi superchatei R$2. eu fico unbelievable. Xandão, sou Nível literalmente biblical. você. Incrível. Biblical. Xandão é biblical. Nível de poder biblical. Certo? É assim que é. Você não lembra lá do Prison Break? O Maiquinho? Qual que era o problema do Maiquinho? Ele tinha uma questão intelectual, não sei se vocês já assistiram, ele tinha uma questão intelectual que era a seguinte, eu não vou dar detalhes porque eu não vou dar spoiler, né? Mas a questão é, ele tinha uma capacidade tão absurda de projetar cenários na cabeça dele, de olhar para um objeto, perceber o que havia dentro daquele objeto, do que ele era construído, para poder usar aquilo a favor dele, para ele poder escapar da prisão. Foi assim que ele conseguiu montar lá todo o esquema. Perdi meu pai há um ano. Esse tipo de característica, numa pessoa que tem QI baixo, seria um vegetal. Nele que tem QI alto, transformou ele num gênio. Entendeu? Não dei spoiler. Falei de uma maneira bem leve, mais ou menos. Tá? Então é isso, cara. Beleza? Eu não tenho culpa, certo? Quem determinou que eu tinha que ser desse jeito é o Criador. Tá bom? Agora, se ele determinou que o seu cérebro tem que ser que nem esse liquidificador, com absolutamente nada dentro, como você pode ver aqui, ó, o problema é seu, irmão. Você que rale pra colocar alguma coisa dentro dessa massa patética sua aí. Tá? E é esse, cara? Totalmente desregulado. Por exemplo, em vários vídeos do Super Xandão, ele pega alguém falando alguma coisa, algum argumento, e pela voz da pessoa, do jeito que a pessoa fala, ele faz um comentário qualificando aquela pessoa de forma positiva ou negativa. E mandou R$5. Porra, como que fala esse beta? É um beta do caramba! Então, de Nossa, olha o Metaforando imitando o Xandão. maneira resumida, o que a gente pode falar do estilo comunicativo do Super Xandão é que ele apresenta os seguintes traços. Ele tem um núcleo comunicativo, majoritariamente interpessoal, porém com uma leve presença intrapessoal. O Super Xandão apresenta então um núcleo misto, e por conta do seu núcleo comunicativo, apresenta uma predominância para expor as suas ideias em vez de guardá-las para si, porém opera preferencialmente de maneira reflexiva, em vez de simplesmente sair vomitando o que acha sem pesquisar. Até mesmo quando ele fala sobre terra plana e inclusive esse assunto, ele afirma que já teria pesquisado várias vezes e estudado sobre isso antes de falar. consigo acreditar que a Terra não seja esférica. Eu ainda acredito nessa parada. Mas sabe por que isso acontece? Porque como você falou no início da conversa, você não foi pesquisar a fundo sobre Luiz isso. Pedro Signos, apresenta bastante traços do componente Boa noite, Xandão, fale um pouco. Por conta desse componente, ele apresenta um cuidado muito maior nas palavras e na estrutura das mensagens quando ele se comunica, e também uma certa fixação por observar as palavras e a estrutura de mensagem de outras pessoas quando ele está ali reagindo a conteúdos. Ele apresenta bastante traços do componente sinestético. Nós podemos ver refletido esse componente
justamente na comunicação não verbal do Super Xandão, que se expressa de forma muito ativa, seja fazendo gestos, expressões faciais e até mesmo alterações vocais para enfatizar o que pensa, ou seja também reparando muito na comunicação não verbal de outras pessoas para avaliar e entender o que elas estão falando. E por fim, ele demonstra uma certa presença do componente auditivo, que diz respeito ao fato dele interpretar muitas situações de forma sonora, avaliando o tom, o ritmo e o volume de uma situação ou do que alguém está falando, para tentar entender se o que aquela pessoa fala tem credibilidade ou não, ou até mesmo na forma que ele vai se expressar utilizando a própria impostação vocal para enfatizar melhor os seus argumentos. E de maneira super resumida, essa foi a nossa análise de estilos comunicativos com o quadro especial hoje aqui do Super Xandão. Xandão, se você estiver vendo, cara, tamo junto, Double Biceps, é isso aí. Tamo se você junto, gostou desse vídeo, bravo. não esqueça de curtir. Muito bom vídeo. Let's go. Boom, bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Yeah, let's go. Boom, bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die.